seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui quem vos fala é Juliano. Hoje eu gostaria de estar falando com você que ainda não é convertido ao Senhor Jesus Cristo. Você que de repente é uma pessoa boa, você que se considera uma pessoa muito boa, que trabalha, que é trabalhador, honesto, mas você ainda não se converteu a Cristo, né? Você, independente se você é religioso ou não, se você se considera religioso ou não, né? Porque Cristo ele não veio formar religiosos, ele veio formar, trazer pessoas ao arrependimento e à conversão ao Evangelho, né? Cristo não veio necessariamente formar religiosos, isso é uma outra situação. Mas de repente você vive uma vida conforme a sua vontade, né? E é uma pessoa boa ou não, né? Depende. Cada um sabe da sua consciência, entende na sua consciência o que acha de si, mas de repente você, na sua consciência, você sabe que o correto seria você buscar a Deus, você buscar a Cristo Jesus, né? Você entende isso no fundo da sua consciência, mas você não teve esse ânimo, essa vontade de querer buscar a Deus de fato e de verdade, né? Então, eu gostaria de estar falando com você sobre isso. Você também que não tem, de repente você não tem entendimento sobre o plano de Deus com o ser humano, né? As promessas que Deus fez que o Criador dos céus e da terra fez para Abraão lá no passado, né? As promessas que são promessas para a eternidade e não para essa vida terrena, né? Então, de repente você não tem noção sobre o futuro, sobre a humanidade, você não tem noção, não sabe nem o que significa a ressurreição, né? Seria importante você ver esse vídeo aqui para você de repente ter um ânimo de querer aprender sobre essas coisas, ok? Então, primeiramente, se você que se considera uma pessoa que não é convertida a Cristo, mas você tem o interesse de aprender, né? De repente você sabe que você reconhece, independente se você reconhece ou não que você é um pecador, né? Mas se você sabe que o caminho é Cristo ou não, se você também não sabe, te convido a ver esse vídeo então, amém? Olha só, muitos dizem assim, mas eu fiz muitas coisas erradas na minha vida, meus erros não têm perdão, Deus não vai perdoar, porque eu tenho erros muito graves, cometi crimes, falhas horríveis para mim ou para outras pessoas. Mas será que é isso mesmo que Deus ele vai pensar de você? Independente do que você fez? Será mesmo? Eu tenho aqui a palavra de Deus no profeta Ezequiel, no capítulo 18, que diz o seguinte: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? No verso 32 vai dizer assim: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor, Criador dos céus e da terra, nosso Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Então você vê que a promessa de Deus para o ser humano é o quê? Que se a pessoa ela se arrepende e se converte dos seus maus caminhos, então e se a pessoa começa a buscar uma vida em justiça e retidão diante de Deus, Deus ele apaga, passa uma borracha nos erros que a pessoa cometeu no passado. E no verso 22 diz assim, ó: de todas as transgressões
que é pecados, né, que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Né? Então você vê que tudo que você fez de errado até hoje, você que é uma pessoa que de repente, você que é uma pessoa que não é convertida a Cristo, está olhando esse vídeo e sabe que vive uma vida torta, uma vida errada, ou independente se você é uma pessoa que se considera uma pessoa boa e trabalhadora, mas você não se converteu a Cristo e, né, vive pela sua vontade, pelas suas vontades carnais, e você teria um interesse de mudar, né, se converter a Cristo. Então veja que não tem assim uma quantidade de pecados, Deus não vai me perdoar. Deus perdoa sim, se você tiver sinceridade, sim. E aí você me pergunta, mas como eu devo fazer, irmão Juliano? O seguinte, nós vemos que Cristo, o Filho de Deus, ele estando com o Pai, ele se fez carne, habitou, tabernaculou, ele habitou entre nós, né? E ele lá atrás, há mais de 2000 anos, ele fez então, na sua morte, ele não tendo nenhum pecado, na sua morte ele fez expiação pelos nossos pecados. O que é expiação? Expiação é pagar a culpa. Né? Você vê que na primeira aliança, nós temos duas alianças, a aliança da lei e a aliança da graça. Na aliança da lei, as pessoas, os judeus, né, as tribos de Israel, aliás, eles tinham uma lei que eles tinham que sacrificar o animal com aquele sangue, o sangue do animal pagaria a culpa do pecado deles, entendeu? Então eles levavam até o sacerdote pegava aquele sangue daquele animal e fazia expiação no propiciatório da arca, né? Aquilo era uma figura, uma tipologia de quando na realidade, no futuro, que já aconteceu, né, daquelas coisas, Cristo, o Cordeiro de Deus, desceria do céu, viria em carne e faria expiação. Aqueles animais faziam expiação pelos pecados dos filhos de Israel, né, das tribos de Israel, né, na aliança da lei. Mas você vê que na nova aliança, Cristo ele morre, termina a aliança da lei e começa uma nova aliança, a aliança da graça, né, no sangue de Cristo. Então você vê que Cristo ele derramou seu sangue. E eu posso até ler aqui para vocês, ó, como diz, olha só como diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, vai dizer o seguinte, olha só, até vou ler o versículo 14 do capítulo 3, assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa Moisés ter levantado a serpente? No deserto, por causa das murmurações do povo, depois que eles já tinham sido livres do cativeiro do Egito, né, da escravidão, teve um certo momento que o povo estava reclamando e murmurando demais da vida no deserto. Então, por causa de tanta reclamação, tanta murmuração, Deus enviou várias serpentes que começaram a picar, né, as pessoas. E então Moisés, né, pede intercessão pelo povo ali, ora, e Deus ele determina que Moisés eles fizessem uma serpente, se eu não me engano, de bronze, e eles iam levantar uma imagem daquela serpente, né? E todo aquele que tivesse sido picado pela cobra, quando olhasse para aquela serpente, a pessoa ia ser curada daquele veneno, daquela picada, né? Aquilo ali era uma tipologia de Cristo, porque você vê que as pessoas estão picadas, estão envenenadas com o pecado, né? Porque o pecado ele envenena a pessoa espiritualmente, né? Deixa a pessoa escrava, né? Por exemplo, uma pessoa que ela é viciada em pornografia, ela é escrava da pornografia. Ela não consegue
não ver, ela precisa ver todo dia. Por quê? Porque ela é escrava, ela está envenenada, entendeu? Assim como uma pessoa que mente, às vezes tem pessoas que mentem todo dia, que ela está escrava daquele pecado. Assim como tem pessoas, tem homens, vamos dizer assim, mulheres também, que cometem adultério várias e várias vezes. E elas não conseguem se libertar do adultério. Por quê? Porque estão escravizadas por essa fraqueza da carne dela. Estão escravizadas por esse pecado. E assim como as pessoas que estavam envenenadas pelas cobras, no momento que elas olhavam para aquela serpente que foi levantada, elas eram curadas. Assim como diz aqui, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você vê que Cristo foi levantado na cruz e foi sacrificado, mas todo aquele que olha para ele crê que ele desceu do céu, encarnou para fazer expiação, ou seja, para pagar a culpa dos nossos pecados, todo aquele que crê nisso e se converte a Cristo reconhecendo que Ele é o único caminho salvador, então nós temos direito à vida eterna. Então quando nós cremos e nos convertemos a Cristo, o próprio Deus ele nos envia o Espírito dele, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem para nos guiar, nos convencer de Cristo, nos convencer da Escritura, nos convencer das coisas espirituais. Então nós somos guiados para a verdade que é Cristo Jesus. Amém? Então você que não sabe como eu devo proceder, você vê que a palavra de Deus diz que Deus ele não tem o que ele não perdoe, né? Você vê que aqui o ímpio diz assim, né? Se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, etc, etc, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá, né? Etc, etc, como eu já tinha falado. E você vê que... Aí eu vou ler aquela parte que... Aí eu vou ler aquela parte que eu pensei em ler, né? Que diz assim, capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aquele que estava no seu seio, entendeu? O Filho estava junto com o Pai nos céus, né? Ele deu o seu Filho saiu da sua glória e veio em carne, né? Encarnou num corpo de um ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então você vê que quando você crê que Cristo ele desceu do céu na cruz, ele derramou seu sangue sem pecado, que ele viveu a vida aqui em carne, ele não cometeu pecados, né? Quando ele derrama aquele sangue puro, inocente, ele está fazendo expiação pelos nossos pecados, assim como aqueles animais da primeira aliança, aqueles animais que os filhos de Israel na aliança da lei deveriam, quando cometiam pecado lá, sacrificavam um animal, né? É mais ou menos como se eles tivessem hoje, né? Que um animal ele vale dinheiro, né? Então como se tivesse que pagar um dinheiro só que no caso, né? O animal ele tem sangue, é vida, né? Então o pecado, a Escritura vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Tanto é que quando Adão e Eva eles pecaram, Deus ele disse: se vocês pecarem, né, transgredirem a lei dele, viria a morte, vocês morreriam. A morte não veio no mesmo dia, mas eles que eram imortais, né, criados imortais, o ser humano, então veio a morte, né? Não morreu no mesmo dia, mas morreu. Aqui quando você vê que quando diz assim, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você veja que ele está falando no sentido espiritual. Que não pereça no sentido da vida eterna. Por exemplo, assim, tem outra palavra que Jesus ele disse assim: aquele que crê em mim, mesmo que pereça, viverá. Por quê?
Porque quando nós cremos em Cristo, nós podemos passar pela morte terrena, essa morte, né, com esse corpo mortal. Mas nós teremos direito à ressurreição. Entendeu? Assim como Cristo morreu e ressuscitou, ele dá o direito àqueles que creem nele, que crendo nele, mesmo morrendo, vão ressuscitar. Mas quando vai ser a ressurreição? Na segunda vinda de Cristo. Né? Porque, né, entrando nas profecias, Daniel, né, profeta Daniel, você vai ver que o reino de Deus ele vai ser instituído na terra no futuro. Mas ainda tem várias coisas para acontecer ainda, né? Não é o estudo hoje aqui sobre isso, o estudo é sobre conversão. Mas um dia, quando Cristo voltar pela segunda vez, ele veio como um cordeiro, né? Para fazer expiação, para que todo aquele que crê nele se converta e aceita a salvação que só há nele, né? Mas a segunda vez que Cristo voltar, ele vai voltar como um leão. Ele veio como um cordeiro na primeira vez, na segunda ele vai vir como um leão. Ele vai ser o rei da terra, ele vai ser o rei de toda a terra. É isso que a Escritura nos mostra. Então, quando ele vir, terá a ressurreição daqueles que creram nele, daqueles que morreram, mas morreram numa vida, vivendo uma vida no Evangelho, uma vida lutando contra o pecado, né? Andando em santidade, guardando os mandamentos de Deus, né? Então, a promessa da ressurreição. Então, por quê? Por que seria interessante você que não é convertido e está olhando esse vídeo se converter? Porque a promessa é que o mundo ele vai ser restaurado no futuro, né? Não muito longe, né? Mas o mundo ele vai ser restaurado. Esse mundo que nós vivemos, ele vai passar. Por isso que Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Esse mundo ele vai ser restaurado. E na vinda de Cristo, não é o estudo agora, mas enfim, Satanás ele vai ser preso e aí Cristo vai estar reinando aqui na terra com a igreja, né? Cristo ele vai ser o rei de toda a terra, como fala no profeta Zacarias, né? Então, mas aqueles que não creram, eles não vão ter direito à vida eterna, né? Então você vê que para você participar da ressurreição de Cristo, ou para você, quando Cristo vir, se você estiver vivo ainda nessa época, para você participar da eternidade, você precisa se converter a Cristo, que é o único caminho, né? Para você participar desse mundo restaurado que vai ser no futuro, o reino de Cristo, o reino de Deus, né? Então você veja que você precisa se converter a Cristo, Ele é o único caminho. Jesus ele disse assim, ó, em João 14, no Evangelho de João 14, verso 6, Jesus diz assim para os apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entendeu? Porque ele é o mediador, segundo Paulo escreve para Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Né? Ele fez a expiação, então ele é a religião, ele é a religação. Entendeu? Religião significa religar. Cristo é o único que fez a religação de Deus com os homens. O homem que foi separado de Deus por causa do pecado, Cristo religa o homem, né? O homem e a mulher, no caso, o homem religa a Deus através dele, através da morte e ressurreição dele, através da expiação dos pecados que ele fez pelo seu sangue na cruz. Amém? Então, se você tem interesse em se converter, você está olhando esse vídeo, você não é convertido, tem interesse em se converter a Cristo, independente se você vai congregar numa denominação religiosa ou não, independente disso, para você ser salvo, você não precisa obrigatoriamente você frequentar uma religião, uma congregação, uma igreja, vamos dizer assim, né? Porque igreja significa todos aqueles que se converteram a Cristo, formam a igreja de Cristo, né? Independente se você vai frequentar ou não, mas você pode se converter onde você quiser, né? Começar a viver a vida com Deus onde você quiser, onde você estiver, né? Independente se você for frequentar uma denominação ou não, né? Então, o caminho é o que? Você reconhecer que você é um pecador, você que não é convertido, reconhecer que você é um pecador, reconhecer que Cristo é o caminho, só Ele é o caminho, né? Então você orar a Deus em nome de Jesus Cristo, né? Ou enfim, se você quiser falar no hebraico, no grego, o nome do Messias, do Salvador, é a intimidade de cada um, né?
Mas em nome de Cristo Jesus, você orar em reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, pedir perdão pelos seus pecados, porque daí quando você faz isso, Deus ele derrama o seu Espírito, e aí você começa a vencer o pecado dia após dia, né? Até você conseguir chegar à estatura de Cristo, como Paulo fala, né? E a gente vai crescendo na fé, a gente vai crescendo em santidade, em entendimento, estudar as Escrituras, né? E você vê aqui, ó, para finalizar o vídeo, peço perdão pelo vídeo ter ficado um pouco longo, no capítulo 11, Jesus ele disse assim, ó: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você se converte a Cristo, você tem leveza, você não tem fardo. Amém? Você vive uma vida, claro, de renúncia contra o mundo, contra o pecado, contra a carnalidade. Entendeu? Mas você vive uma vida leve. Por quê? Porque o Espírito de Deus ele não tem um fardo pesado. O fardo do Espírito de Deus é leve. O fardo de Cristo é leve. E ele diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, opressão, angústia, aflição. Se você, você tem depressão, você passando por um problema, enfim, qualquer coisa que esteja acontecendo, você busca Cristo de todo o seu coração, Ele te alivia. Mas você tem que ter fé. Buscar a Deus, como Jesus falou em Mateus capítulo 6, que quando você orar, fecha a porta do seu quarto, ora a Deus em secreto. Para Deus em secreto te recompensar. Então você busca a Deus com fé, crendo que Cristo é o único caminho. Então você ora a Deus. E aí quando você ora com fé, crendo que Cristo é o único caminho, você se arrepende, pede perdão pelos seus pecados. Então Cristo ele envia o seu Espírito. O Espírito dele então começa a guiar você, a refrigerar sua alma. Tanto que a palavra diz aqui, né? E encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? Não vou prolongar mais esse vídeo. Eu acho que tá bom a mensagem assim. Cada um tem o seu direito de escolher se quer se converter a Cristo ou não, né? Eu recomendo a você que está vendo esse vídeo, sei que muitos irmãos vão olhar esse vídeo, mas recomendo que você que não faz parte do corpo de Cristo, que não se converteu a Cristo, recomendo a você a se converter, porque eu tenho experiência dos dois lados. Eu tenho experiência de ter vivido uma vida no mundo, né? Nunca fui uma pessoa ruim, né? Sempre fui uma pessoa boa, né? Trabalhei, sempre fui uma pessoa de boa reputação, mas a minha vida é muito diferente hoje espiritualmente do que antes, né? Quando você vive no mundo, os olhos estão fechados espiritualmente. Você anda em trevas, mesmo que você não está vendo, mas você não está andando com Cristo. Quando você não anda com Cristo, você está andando em trevas espiritualmente falando. A luz é somente Cristo, somente o Filho de Deus é a luz, que desceu, como fala em João capítulo 1. Então, a vida é diferente, porque Jesus ele disse assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele vazio que você tenta preencher com balada, com drogas, com bebidas, com sexo fora de, sexo ilícito, enfim, tanta coisa, álcool, pornografia, tanta coisa que você tenta preencher esse vazio interior dentro de você, mas quando você para de fazer aquilo ali, você deita a cabeça no travesseiro, você não tem paz. Muitos são até oprimidos por espíritos quando vão dormir, né? Às vezes até de dia, são oprimidos por espíritos, né? E a mudança de vida só vem quando você aceita Cristo de fato, de verdade, você se converte.
e você começa a buscar espiritualmente, como Cristo falou, o Pai é Espírito, importa que aqueles que o adorem o busquem Espírito em verdade. Então quando você fecha seus olhos, reconhece que você é um pecador, quebrando seu coração, aceita Cristo, ora a Ele, pede perdão, pede para Ele enviar o Espírito, então o Espírito vem e começa a moldar, você começa a te guiar, refrigera a tua alma e você começa então a ter uma nova vida, né? Para você que gostou desse vídeo, peço que me ajude no like, para a mensagem ela se espalhar aí para mais pessoas, né? Que mais pessoas possam ver esse vídeo e ser edificadas. Se você não é inscrito do canal, peço que você, é claro, se quiser, se inscreva no canal, Conhecendo o Caminho, para receber mais estudos bíblicos, palavras de fé e reflexões. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo e até o próximo vídeo.